Irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Judas, no versículo 1 e 2. Para os leitores da Bíblia, um texto já conhecido. O texto já aparece aí. E diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus, Pai e conservador em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amém. 2 versículos apenas. 2 versículos apenas. Parece que... Mas, pastor, a gente vai pegar em 2 versículos que tem como tema saudação. Mas esse 2 versículos, Judas faz uma saudação à igreja, mas no contexto do livro, você vai perceber que Judas vai tentar dizer para nós o seguinte, que na vida cristã é necessário que vivamos em comunhão uns com os outros, a fim de vivermos em plena harmonia com Deus. Quem foi Judas? Irmão de Tiago, muito bem, boa resposta. Mas quando falamos em Judas, de uma certa forma, no geral, o que vem à sua mente? Pode falar. Traidor. Primeira ideia que nós temos quando falamos em Judas é o apóstolo que traiu Jesus, aquele que andava com Jesus, mas que traiu e que vendeu Jesus por 33 moedas de prata e depois se arrependeu. A epístola de Judas, a última das epístolas gerais, que foi escrita por Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que esse Judas que escreve essa carta não é o Judas Iscariotes. Não é o Judas que traiu Jesus. Embora seja o escritor de uma das mais belas cartas de exortação, Judas tinha uma reputação especial ou autoridade dentro da igreja primitiva. E a história diz que o seu escrito tem um peso e teor de grande relevância para o cristianismo, por ser um livro totalmente cristocêntrico. Quando você lê a carta de Judas, é como se Jesus estivesse permeando por entre as páginas, por entre as escrituras, porque tudo que Judas diz, ele está dando um toque especial na vida, sobre a vida de Jesus Cristo. Então é um livro totalmente cristocêntrico, um livro onde você pode sentir ele falando de Jesus o tempo todo. Judas foi um apóstolo de Cristo, era primo de Jesus. Sua mãe era prima de Maria e o pai de Alfeu era o irmão de José. A pregação e o testemunho de Judas impactaram os pagãos que logo se convertiam ao evangelho. Então, mais uma vez, esse Judas não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus. Meus irmãos, e ao ler esses 2 versos em sua saudação, já podemos perceber a grandiosidade desse livro que nos diz, na vida cristã é necessário que vivamos em comunhão uns com os outros, a fim de vivermos em plena harmonia com Deus. Sem essa ideia de amor mútuo, de vida conjunta, de vida em Cristo, não há igreja, não tem igreja. É preciso que entendamos isso. Então, o texto nos apresenta alguns elementos para essa comunhão harmoniosa com Deus. Misericórdia, paz e amor. A forma como ele se apresenta é digno de alguém que tinha uma vida pautada no reino de Deus.
Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreve essa carta aos que foram chamados igreja, corpo de Cristo. Então, se você já se considera igreja, corpo de Cristo, essa carta foi escrita para você também, e não só para aqueles irmãos naquele momento. Judas traz uma mensagem maravilhosa de saudação. Aqueles a quem Deus Pai ama e a quem Jesus Cristo protege, já está no versículo 1. Veja, meus irmãos, que ele descreve a igreja como sendo amada por Deus e protegida por Jesus Cristo. Proteção que Judas fala um pouco mais à frente, no versículo 24. Ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Sabe aqueles momentos que você dá aquela vacilada? Aqueles momentos de fraqueza? Aquele momento que você faz ou fala até alguma coisa que desagrada a Deus? Ele está vendo. Mas Ele está guardando, Ele está te ajudando, Ele está te lapidando. E Ele está dizendo assim, ó, filho, não pisa na bola, porque eu estou aqui para te ajudar. Ele está nos guardando de tropeçar, e Ele vai, porque Ele diz, eu quero apresentar você diante de Deus. Então, quando nós lemos esse versículo, nós podemos perceber a intensidade da misericórdia de Deus, que em sua soberania e majestade quer que todo homem seja salvo. E Judas vai deixar bem claro isso, né, sobre a salvação. Embora caiamos em tentações todos os dias, a Escritura diz para nós que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos e suas misericórdias não têm fim. Então é interessante, meus irmãos, você olhar para um texto como esse, na riqueza dos seus detalhes, né? Quando você olha para esses versículos e você vê Deus falando através do seu servo de uma forma muito poderosa. E essas misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, nos trazendo vida, nos trazendo esperança e vontade de viver uma nova vida a cada dia. A cada dia que nós acordamos, são novos desafios que temos pela frente. É desafio em casa com filho, com esposa, com marido, é desafio com vizinho, é desafio no trabalho, é desafio no trânsito, é desafio todas as horas. A hora você é desafiado, você está tão bem, tão tranquilo, de repente vem um demônio, vem alguém enviado pelo Satanás para tirar a tua paz. E nesse momento você precisa estar em paz com Deus para poder saber como lidar com essas situações. Meus irmãos, Deus cuida de nós o tempo todo, nos abençoando com saúde, com alimento. Pela misericórdia, passamos por essa pandemia ilesos. Pandemia que durou aí um bom tempo. E quantas famílias foram ceifadas, quantas famílias perderam entes queridos, pessoas maravilhosas. E choram até agora a perda repentina, perca que foram irreparáveis. E baseado nessa misericórdia que podemos descansar em seus braços de paz. A Bíblia diz que é a paz de Deus para a qual também fostes chamados, em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. Palavra de Paulo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Mas talvez você pode perguntar para mim, pastor, como é que podemos sentir a paz de Deus em meio aos problemas que aparecem, que parecem nunca ter fim? Quando um problema está acabando, parece outro pior. Quando vencemos um problema, outro problema cresce. Glorifique a Deus por isso. Porque está aparecendo problemas diante de você, é porque Deus está te fortalecendo a cada dia para que você possa vencer esses problemas. E meus, sabe o que eu tenho aprendido, irmãos, ultimamente, nesses últimos anos? É que quanto mais você se aproxima de Deus, mais o diabo tenta te derrubar. Mais o diabo tenta levantar problemas para poder tirar a tua paz. Mas louvado seja aqueles
Louvado seja todos aqueles que têm no Senhor o poder de vencer as dificuldades. Embora os problemas nos cercam e nos envolvam todos os dias, e parece que vamos ser engolidos, tragados por eles, eu me deparo com as Escrituras que me diz a melhor forma de experimentar a paz em meio ao caos é apresentando nossos problemas diante de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E ele acrescenta: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente de vocês em Cristo Jesus. Só em Cristo nós podemos ter a nossa mente guardada. Só em Cristo nós podemos ser libertos dos pecados. Só em Cristo nós podemos vencer as astúcias do diabo. Só em Cristo nós podemos vencer todas as ciladas e artimanhas de Satanás, meus irmãos. É em Cristo que podemos ter paz. Essa paz que sentimos só é possível através da fé depositada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitações. Mas como posso viver paz se o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições? No entanto, em um plano pessoal, paz designa um estado de espírito isento de ira, isento de maldade, isento de prostituição, isento de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Eu posso estar descansando em Cristo Jesus e escolher viver paz. O salmista, ele experimentou esse estilo de vida. Ele nos deixou uma forma de viver. Ele fala assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Quando o salmista depois, ele fala assim: olha, os problemas me cercam, eu estou o tempo todo guerreando, tem pessoas tentando tirar a minha vida, mas quando eu deito, eu deitarei em paz, porque o Senhor me consola, o Senhor me conforta. Irmãos, não tem coisa melhor do que você deitar na sua cama e saber que os anjos do Senhor estão acampados no seu quarto, nas portas da sua casa, te protegendo, te abençoando e te dando paz. Hoje, a minha filha chegou em casa, eu disse: pai, por que esse portão está aberto? Eu falei: mas eu fechei o portão. Cheguei da igreja, o Hidro pegou a moto, montou na motinha dele para ir embora, e eu fechei o portão. Acho que você lembra que eu fechei o portão, né, Hidro? De repente o portão estava aberto. O meu netinho aprendeu a pegar o controle e abrir o portão. Falei: ah, danado. Vamos lá e fechamos o portão. Confiar em Deus plenamente é viver em paz. É o primeiro passo para você ter paz. Confia plenamente no Senhor em todos os seus problemas e você terá paz. O apóstolo Paulo vai nos orientar que toda inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, é paz. Olha lá Romanos capítulo 8, versículo 6, que vai dizer isso para você. Mas o texto ainda nos apresenta um outro elemento essencial na vida do cristão, que é o amor. E aqui Judas não fala de um amor qualquer, ele não fala do amor de amigo, amor parental ou amor eros. Ele fala do amor ágape, amor perfeito e incondicional de Deus. Aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho que Deus tem por mim, Deus tem por você. Às vezes você nem percebe o cuidado que Deus tem por você, mas Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Deus cuida de você em todas as situações da sua vida. O amor que foi capaz de amar o homem, mesmo quando mesmo lhe virou as costas. Irmãos, Deus nos ama de maneira incondicional, mesmo homens pecadores, cheios de planos para o mal.
Homens cujos olhos têm dificuldade de enxergar a bondade eterna de Deus e não pecar. Mas mesmo assim, seus ouvidos estão abertos, sua mão está estendida e seu coração generoso está disposto a nos amar sempre. Veja o que diz o salmista novamente, no Salmo 36, versículo 7. O salmista diz assim, ó, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio nas tuas asas. A verdade, meus irmãos, é que o amor de Deus, que tanto nos amou, que tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que eu sempre digo, nós somos pessoas privilegiadas, abençoadas em poder desfrutar desse amor sincero que nos amou primeiro. Desse amor que não é eufórico, desse amor que não é passageiro, desse amor que não é momentâneo, desse amor que depois nos deixa com ressaca, mas é o amor que nos deixa revigorado o tempo todo. No comecinho do culto, eu não sei quem ganhou, se foi em São Paulo, se foi o adversário, mas o povo estava eufórico, buzina, buzinaço, cantando, gritando. Mas esse time que ganhou hoje pode daqui 2 dias perder. E toda essa euforia vai por água abaixo. E sabe o que eu tenho aprendido, meus irmãos? O homem faz escolhas. E muitas vezes o homem, ele ama o óbvio. O que ele traz prazer, momentâneos resultados. Mas os dias que nós vivemos são dias de expectativas, incertezas e dúvidas quanto ao compromisso do homem para com a sua nação. Quando nós olhamos de uma forma geral para a nação, a corrupção tem corrido a largos passos e já aponta para um caos econômico e social nunca visto na história do Brasil. Pessoas disputando um espaço no lixo para pegar carcaça de peixe, pedaços de ossos para comer. Pegar lixo para poder se alimentar. Ossos para conseguir fazer um alimento para poder trazer alguma coisa para os seus filhos comer. A mensagem do texto de Judas, no versículo 2, é que a misericórdia e a paz e o amor de Deus sejam duplicadas em nossas vidas. O versículo 2 diz que vocês tenham mais e mais a misericórdia, mais e mais a paz e mais o amor todo o tempo. Esse amor de Deus, ele já está intrínseco em nós. Ele já vive em nós, porque quando nós aceitamos Jesus, aceitamos todo esse pacote. Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção, para que possamos ter vida. E agora precisa que isso seja praticado, que isso seja feito em ação, junto com a oração, para podermos, além de sermos abençoados, abençoar também outras pessoas. Esse texto é muito rico e poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre ele, mas o tempo não nos permite. E eu quero concluir dizendo que a igreja de Cristo vai passar por tudo isso, mas não vai precisar se humilhar e revirar latas de lixo à procura de comida, porque o justo no Senhor não será desamparado. É só olhar para a fala do salmista. Já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Palavra de Deus. Então a igreja de Jesus, por mais que o mundo entre em colapso, por mais que o mundo entre em degradação humana, a igreja de Cristo vai estar intacta, porque ela é a igreja de Cristo, a menina dos olhos de Deus. E o salmista diz, eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigar o pão. E Mateus capítulo 6, versículo 25, diz para nós, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Porque Deus vai cuidar de nós. Aí ele apresenta os pássaros que não trabalham, mas têm o que comer. Ele dá vários exemplos ali que acontece de uma forma abençoadora. E no versículo 31 do capítulo 6 de Mateus, Jesus deixa uma coisa bem clara para nós. Basta cada mal o seu dia. O amanhã pertence ao Senhor. Então não ficamos preocupados. Vamos pensar no hoje, vamos glorificar a Deus hoje, vamos amar a Deus hoje, porque hoje nós estamos aqui. Talvez amanhã nós nem estejamos aqui mais vivos, né? Mas Deus tem planos maravilhosos para nós. Que Deus possa nos abençoar, meus queridos irmãos, amados, e que possamos, diante dessa saudação de Judas, trazer para nós essas 3 palavras que ele coloca no final do versículo 2. Põe para mim, André, por favor. Versículo 2. Essas 3 palavras. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. E como é que isso pode acontecer em nossas vidas? É nós mesmos que temos que buscar isso diante de Deus. Buscar essa misericórdia todos os dias diante do Senhor. Clamar a Deus: Senhor, coloque em meu coração misericórdia por aqueles que estão ao meu lado, por aqueles mais fracos na fé, por aqueles que precisam de ajuda. Coloque em meu coração paz, para que eu possa também transmitir paz a outras pessoas, para que eu possa ajudar, para que eu possa tranquilizar, para que eu possa ser aquela paz que chega e transforma o ambiente. Coloque em mim isso, me faz forte. E coloque em mim amor, para que eu possa amar aqueles que todos desprezam, para que eu possa continuar amando. Porque amar quem nós conhecemos é muito fácil, né? Estou vendo aqui todos os irmãos, tudo tomado banho, bonitinho, cabelo arrumado, né? Os carecas passaram brilhantina na careca, vai ficar mais brilhando. É muito fácil chegar, amar, passar a mão na cabeça, abraçar o Cristiano, abraçar o ídolo, o pastor Antônio, as irmãs, tudo cheirosa, tomaram banho. Cadê a irmã Maria? Tomou banho hoje, irmã? Olha lá, tomou banho. Então, que bom, né, irmãos? É muito bom amar quem está perto de nós. Eu vi, alguém colocou um testemunho aí, não sei se foi o Givaldo, se foi a irmã Célia, de um pastor que terminou de pregar e quando ele estava saindo, uma menina chegou até ele e disse: olha, eu não acredito em nada do que o senhor pregou. Foi o irmão Givaldo, né? Por que você não acredita, menina? Porque esse Deus que você pregou, esse Deus não existe. Então ela começa a contar a história dela. 3 anos de idade, morreu meu pai, morreu a minha mãe no acidente. A minha avó me acolheu. Aos 12 anos, a minha avó faleceu e eu fiquei sozinha no mundo. E um casal me acolheu para criar, para cuidar de mim. Mas na realidade a intenção deles era roubar a casa dos meus pais. E eles fizeram isso. E com 12 anos aquele homem entrou dentro do meu quarto e me violentou. E eu gritei desesperadamente por socorro. E ninguém me acudiu. Então eu pergunto para o senhor: onde é que Deus estava? E ela foi apontando uma série de coisas que aconteceu. E ela fala: onde é que Deus estava? E muitas vezes nós ficamos assim, irmãos, sem respostas, diante de situações que humanamente acontecem. Mas a vida nos prega peça. E a vida nos faz pensar. E o diabo usa muitas vezes situações assim, para tentar nos dizer que realmente Deus não existe. Mas Deus, Ele é poderoso e Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele está dentro do seu coração através do Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.